E aí pessoal, aqui é o Júnior. Eu queria falar para vocês um pouco sobre a grande naturalização e sobre o documento de desembarque do italiano no Brasil que algumas comunas estão pedindo, tá? Então, vamos falar sobre a grande naturalização, o que que ela é e por que que ela voltou à tona de novo. A grande naturalização, tá, foi uma naturalização em massa que existiu no Brasil, no governo provisório, em 1889, que previa que todo estrangeiro que residisse dentro do Brasil se tornaria automaticamente cidadão brasileiro, tá? Então, vamos começar pela grande naturalização, tá? O que que é a grande naturalização? A grande naturalização foi uma lei brasileira de 1889, tá? Que dizia que todos os estrangeiros que residiam no Brasil, a partir daquele momento, se tornaram cidadãos brasileiros. E isso abre uma prerrogativa, no caso, para a cidadania italiana, tá? Dizendo que os cidadãos que estavam do Brasil nesse período, tá, foram automaticamente naturalizados brasileiros. Por isso, abdicaram do direito à cidadania italiana. O que na realidade não aconteceu, porque a maioria dessas pessoas, elas nem sabiam da lei, dessa lei que foi sancionada. A maioria dessas pessoas mal falava português, mal sabiam escrever, não teriam como abdicar de algo e aceitar uma outra nacionalidade sem ter ciência disso, tá? Tanto que o Brasil até hoje ainda está emitindo a CNN de todas essas pessoas dizendo que elas não foram naturalizadas, elas não são cidadãos brasileiros, eram cidadãos estrangeiros. Para isso que serve a CNN, Certificado de Não Naturalização. O que que deu todo esse reboliço da grande naturalização? Alguns processos judiciários, tá? Houve a sentença negativa dizendo que não poderiam adquirir a cidadania italiana porque esse dante causa teria atribuído a cidadania brasileira, tá? Mas na realidade isso não aconteceu. O que está acontecendo também em alguns comunes, com um pouco de má vontade, né? Para não pra atrapalhar um pouco o processo de cidadania, demorar, eles estão exigindo o documento de desembarque, tá? Do cidadão italiano que migrou para o Brasil. Tá? Não é obrigatório isso aí. Não tem nenhuma parte da lei de cidadania e sangues pedindo esse documento. A lei é clara, ela está dizendo que só precisa do documento de casamento e nascimento de todos os cidadãos. Mas fica a critério, tá? A critério do funcionário de Estado Civil, caso ele tenha dúvidas sobre a passagem da descendência, a passagem da cidadania, ele pode exigir alguns documentos a mais. Normalmente, esses documentos a mais são atestados de óbitos, por isso que a gente sempre indica para trazer certidão de nascimento, casamento e óbitos quando houver, né? Então, é muito simples. Basta o teu assessor ou você mesmo conversar com o oficial e dizer, olha, eu sei que está acontecendo isso. Simplesmente na lei que regulamenta a cidadania de sangues não está dizendo absolutamente nada que eu tenha que te apresentar esse documento. Eu já estou trazendo, junto comigo, um certificado de não naturalização, né, que que está ali, que é a CNN, que comprova que esse meu antenato, vindo proveniente da Itália, cidadão italiano, não abdicou da sua cidadania italiana, ele não desistiu da sua cidadania em nenhum momento. Então ele manteve-se como cidadão italiano morando no estrangeiro. Isso tem que ser muito bem esclarecido para o oficial, que não existe nenhuma possibilidade de ter esse outro documento, e tu requerir esse documento é desnecessário, é um procedimento desnecessário. Então, cabe ao entendimento do funcionário explicar o que tu precisa. Certidão de nascimento, casamento, a CNN, todas traduzidas e apostiladas. É essa documentação que tu precisa para dar entrada no teu processo de cidadania em território italiano. Claro que se tiver alguma dúvida nessa questão desse processo, ele pode pedir, solicitar certidões de óbito, algum documento a mais que comprove
a tua linha genealógica, mas acredito que seja muito difícil, tá? A maioria do pessoal já traz junto, eu sempre digo para trazer junto as certidões de óbito que tem. Assim, eu tenho um comprovante a mais para qualquer eventualidade, para não deixar dúvidas sobre o teu direito. Então, eu acredito que vai de você entrar em primeiro contato com o Comune, entrar em contato em primeira instância, apresentar a documentação que você tem, perguntar por e-mail ou por PEC se eles estão exigindo alguma outra documentação. A partir do momento que eles responderem, olha, não, essa documentação é suficiente, traz para nós fazer uma análise, você vai entregar a documentação, vai entrar no teu processo, vai fazer toda essa parte da análise da documentação e ele vai te conceder a cidadania. Caso ele complicar com alguma coisa, tu já vai ter um e-mail dizendo, olha, você me falou que esses documentos eram suficientes. Como é que agora já não são mais? Não tem como retornar ao Brasil para buscar um documento. Então, cabe um pouquinho de bom senso, tanto do assessor quanto do oficial do Estado civil, para poder ajustar essa situação, porque não existe lei alguma que está regulamentando que as pessoas que estavam no Brasil nessa época, estavam residindo nessa época de 1889, estavam se abdicando da cidadania italiana, coisas que não ocorreram na realidade, né? Eles não abdicaram, nem sabiam que estavam perdendo seu direito, que estavam se tornando brasileiros ali naquele momento, eles não queriam, né? Então não existe essa possibilidade. Houve uma demanda jurídica e eles estão trazendo essa questão toda novamente. Então, por enquanto, o que está acontecendo aqui na Itália? Absolutamente nada. Os processos administrativos aqui na Itália estão correndo normalmente como sempre correram, um pouco complicando por causa da pandemia, demorando um pouco mais, mas eles não estão exigindo mais documentações. E alguns comunes, que são comunes ruins, né, que a gente diz, que já dificultam para o brasileiro que está vindo, né, para não adquirir a cidadania. Não que eles não queiram que tu adquira, mas eles não gostam muito de trabalhar, não gostam muito de trabalhar no processo, fazer transcrição de documentos, eles não têm interesse nessa parte. Então, eles são obrigados a fazer o processo, entrar lá, mas eles não demoravam, ocupar todo o tempo que eles têm, porque eles estão bem cientes de qual o prazo que eles têm para terminar o seu processo. Então, sempre verifique isso com o Comune que tu vai trabalhar, o Comune que tu vai andar entrando no teu processo de cidadania, quais são as documentações que eles estão exigindo. Se eles exigirem essa documentação de desembarque no Brasil, não custa tu levar um documento a mais. É um documento a mais que tu vai ter, claro, que vai ter o custo de tradução desse documento, apostilamento desse documento, mas eu acredito que não tenha necessidade e basta tu conversar e mostrar, ó, então o senhor me dá por escrito, né? Me dá uma declaração que você está negando o meu processo devido à falta desse documento. Com certeza ele não vai dar porque não existe embasamento jurídico para isso. Tá? Não existe embasamento, não existe nenhuma lei, nenhuma circular que programe que tenha que ter junto o documento de desembarque do teu antenato no Brasil. Tá? Então, fica a dica para vocês, a grande naturalização não muda nada para o processo de cidadania, tanto no Brasil os consulados estão executando os processos normalmente e aqui na Itália também. O que dá dubilidade, né, no processo que vão via judicial. Então, um pouquinho de cuidado quando tomar por essa linha de processo judicial para ver o que é que você precisa, analisar qual a documentação necessária. Mas o seu advogado provavelmente vai saber te orientar bem. Então, um abraço para vocês, curta e compartilhe o vídeo para ter mais informações. Abraço!